Bom dia, querido. Bom dia, amado. Estamos aqui mais um dia, né? Plena terça-feira, terceiro dia da semana. Estava aqui meditando um pouquinho e contemplando, né? Lembrando do que Deus tem dito, né? Ou do que Ele falou, das promessas que Ele fez. Ontem a gente teve uma reunião muito boa, né? Até coloquei aí no meu Instagram convite da reunião dos vencedores, dos empreendedores do reino aqui de Cotia, e foi poderoso, né? O Luiz ministrou uma palavra muito boa, né? É, para os empreendedores, entregou uma palavra ali naquele lugar, falou sobre projetos, né? E aí me fez lembrar de algumas coisas, me fez lembrar do quão bom, né, você conseguir hoje, falando de hoje, da minha vida um pouco, né, trazendo para agora, você conseguir projetar, né, você conseguir criar alvos, né, como isso é importante para as nossas vidas. E isso não é só para a área empresarial, como ontem o foco foi em, né, em empresarial, em finanças e tudo, mas não é só para isso, não. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, né, até o ano de 2016, aproximadamente, mais precisamente de 2012, né, que foi quando eu casei a primeira vez, me separei, fiquei um ano só, e divorciei até 2016, ou seja, foram 4 anos também. Eu vivia dentro de um ciclo ali que eu não conseguia entender. Era um ciclo é, vicioso, né? Mas era um ciclo ruim, né? Eu começava um ano de um jeito e terminava às vezes pior, né? Não é à toa que o nosso casamento durou um ano e a culpa foi de quem? Minha, né? Foi minha, não posso culpar ninguém, fui eu que, né, que fui o causador daquele caos ali, daquele problema, né? Separei, divorciei. Segundo ano, mesma coisa, estou contando isso no livro, inclusive, né? No livro que a gente está escrevendo. Segundo ano, nesse período, né? É, também várias coisas que aconteciam, enfim, mas é engraçado que se a gente parar para ver, naquela época, eu tinha momentos, né, que eu conseguia, né, trazendo para a parte de finanças aqui, dinheiro, fazer muito dinheiro, né? Eu sempre trabalhei, né, na dependência do pai ali, né, de Deus, sempre por conta, sempre prestando serviço para outras empresas, né, ou para banco e para tudo. Então, só uma única vez que eu fui CLT ali, que foi quando eu comecei, né, quando eu ainda não tinha nem 18 anos, para aprender um pouco, e depois eu quis empreender mesmo, de fato, né, no meu CNPJ. Então, minha vida inteira, né, esses 10 anos aí aproximadamente, estou com 28 anos, né, comecei bem antes dos 18, eu sempre empreendi. Porém, eu patinava muito, né, eu dava aqueles voos, né, subia e depois caía, parecendo um voo de galinha, como existe um ditado. E ontem eu consegui entender o motivo disso. Eu consegui entender o que me fazia, né, eu dar esses voos, né? Eu sabia como gerir o negócio, eu sabia como fazer dele dinheiro, né? Fazer dinheiro com ele, mas eu não criava, sabe? Eu não escalava, né? Ou ele não era uma coisa constante, como tem sido agora nos últimos 2 anos aproximadamente, né? De 2019 para cá, tem acontecido coisas incríveis, né? Então já é uma outra época, a gente casou de novo, enfim. Mas uma das coisas primeiro que naquela época, né? O meu maior, né? A minha base, eu não tinha base, já começa por aí, né? Eu estava sozinho, saí de um propósito, né, que foi de dentro de um casamento, né, então já começou tudo errado aí. Só que eu não conseguia enxergar. E mesmo assim, eu não conseguia colocar algumas coisas em práticas, né? Eu poderia ter a consequência ali da questão do divórcio, mas eu poderia, né, fazer as outras áreas andar, mas não ia. Não ia. Ontem ficou muito claro, eu não tinha, naquela época,
eu não tinha visão das coisas, eu não conseguia enxergar aonde eu queria estar, o que eu queria né, fazer naquele ano, no final do ano, eu não conseguia imaginar, eu não conseguia mentalizar, né? E de 2 anos para cá eu comecei a fazer isso, né? Em tudo que a gente tem colhido, né? Claro, hoje vivendo dentro de um propósito, né? Meu casamento, né? Um casamento restaurado com a mesma esposa, né? Com a mesma mulher, Deus fez tudo novo, né? Mudou as nossas vidas, então a gente está dentro de um propósito. E hoje eu consigo planejar, né? Não é nem a questão de planejar, mas é criar alvos, né? Hoje eu crio alvos, né? Alvos às vezes por trimestre, por semestre ou, né, no ano, né? E como isso tem feito, né? Nós avançarmos, né? De uma maneira incrível, né? Esse ano mesmo a nossa empresa ela cresceu, eu diria mais que, olha, 600%, né, do que era no ano passado. Tudo isso com alvo, tudo isso com, né, a gente colocando em prática princípios, né. Uma coisa que eu peguei também, e por que que a gente tá nesse momento tão bom, né, momento de crescimento, é o seguinte: eu também entendi o momento, de fato, o tempo que a gente está vivendo, né? Que aí tem a ver com a questão dos ciclos também. Eu não conhecia, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, quando né, que eu vim conhecer isso no ano passado, ainda deu tempo da gente trazer um pouquinho, né, do que a gente aprendeu para a nossa vida. E a gente está colhendo esse resultado agora, quando a gente entendeu o ciclo que a gente está, um momento de vida, tanto eu quanto a minha esposa, quanto a empresa, porque são ciclos distintos, né? Então hoje a gente só está colhendo o resultado. Tá? Mas falando sobre tempo, eu queria falar sobre uma liberdade, cara. Eu tenho falado tanto sobre liberdade, por quê? Porque eu me via preso. Quer dizer, eu não me via, eu não enxergava, né? Não conseguia ver. Isso que é o pior, né? Você ser escravo e não conseguir enxergar que você é escravo. É você ficar dando volta em círculo, né? Eu era um escravo de tudo, eu era escravo do meu corpo, eu era escravo né? Era escravo do que as pessoas falavam, né? Eu vivia em escravidão, né? E eu não enxergava desse jeito. Então, eu não, por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. Eu não quero que ninguém seja escravo, né? Então, eu tenho buscado muito sobre questão de liberdade, fui entender, né, as principais liberdades ali. Já falei sobre a liberdade geográfica, tenho vivido isso na minha vida e tem sido poderoso, né? Você conseguir estudar, trabalhar, fazer tudo de onde você quer. E hoje eu queria falar sobre uma liberdade que é a liberdade de tempo, cara. Que liberdade preciosa, porque o tempo, ele tem a ver com. Existem dois tempos, né? E eu não conhecia isso, eu nunca ouvi falar. E aí é o começo de tudo, eu diria. Quando você entende esses dois tempos, que existe o Cronos, né? Que é aquele que é o processual, é aquele que é cronológico, né? O Cronos ele vem de cronologia, que isso também é bom, né? Você tem que criar também processos, né? Como eu estava dizendo, a gente criou processos, né? Criou alvos, então tem a ver com essa questão do Cronos, então não posso deixar de lado esse tempo, tá? Então, esse é o primeiro. E também tem o Kairos. Aí o Kairos, meu Deus do céu. O Kairos, quando você acessa o Kairos, que eu já falei isso algumas vezes, né? Que é você acessar o tempo de Deus. Aí você, de fato, você está livre. Porque o Kairos, como eu disse, ele é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, as coisas elas não vão acontecer. No tempo de Deus, as coisas já aconteceram. Já né? Já foi feito. Eu só preciso acessar. Só que às vezes é difícil acessar quando eu não sei me conectar. Como é que eu acesso o tempo de Deus? Me conectando com a fonte. E quem é a fonte? É o próprio Deus. Então é buscando Ele, né? Buscando a sabedoria, que Ele é a própria sabedoria. Esse tempo, né? É precioso. Quando a gente acessa o Kairos, né? Aí você sai de um patamar, né, e vai para um outro, que é onde você. O Kairos a gente tem que usar muita fé, né, também, né? Usar o que eu não estou conseguindo ver, né? Eu acessar
entender que já tá feito, mas eu não tô vendo, né? Mas aí como é que eu posso visualizar as coisas? E eu tenho feito isso na minha vida. Eu mentalizo, eu consigo ver, me conectando com o Pai, né? E vendo já lá na frente, né? Hoje, por exemplo, quando eu começo o meu dia, eu já mentalizo o meu dia, eu acesso o Kairos desde todos os dias, né? Quando eu começo de manhã, o meu devocional, minha oração, né, que eu vou ler e tudo, eu já começo, né, eu medito, eu mentalizo, eu imagino, né, o que vai acontecer no final do dia, né? Então eu já trago a existência do que vai acontecer durante o dia para o começo. Agora imagine que você faz isso para a semana, para o mês, para o trimestre, para o semestre, para o ano. Aí o Luiz ontem falou assim: anota aí, quanto que você quer, e eu faço esse mesmo desafio para você que está me ouvindo aí. Quanto que você quer ter de recurso, né? Tô falando de financeiro porque tem tudo a ver. No final do ano, agora, você que é empresário, você que tem um negócio, você que é empreendedor, anota no caderninho o que você quer ter de resultado de lucro ou dividendo, né? Se você é dono de empresa, líquido no final do ano. É líquido, tá? Tirou, se você é empresário, né? Não tem nada a ver com os custos da empresa. Não é o líquido da empresa, eu digo você como sócio, você como pessoa, na tua pessoa física, quanto que você quer ter de recurso? Imagina isso, mentaliza quanto que você quer ter de recurso para quando chegar o dia 31 de dezembro. Essa é uma pergunta. O que você quer ter, quanto você quer ter, é importante. Você tem que mentalizar isso e buscar, tá? Primeiro você mentaliza. Só que tem uma outra coisa que vem também na sequência. Não adianta só eu mentalizar. Mentalizar é um começo, eu acessar isso daí, mas existem coisas que eu preciso, né, fazer, né? Eu preciso, então, aí voltando lá para o tempo. Então, deixa eu ver aqui, né, meu Cronos. O que eu preciso de fato aqui fazer? O que eu preciso mudar? Eu estou tomando várias atitudes que isso pode estar prejudicando a minha vida, né, até agora. Isso pode estar me travando, isso pode estar fazendo eu patinar, né? Então o que eu preciso ver aqui para que eu possa mudar, né, para que isso aconteça? Né? O mentalizar é um passo, é muito importante, né? Que aí você já vê o que vai acontecer, mas existe, né, eu posso trazer para o Cronos aqui a cronologia, né, de coisas que podem ser feitas para isso acontecer. Então tem a ver com o quê? Com a prática. Então deixa eu praticar o que eu estou aprendendo aqui, ou o que eu vou aprender, né? E aí, quando chegar no final do ano, você vai ver, né, esse resultado, né? Você vai colher esse resultado. Uma coisa que eu aprendi ontem também é que o propósito, né, ele tá ligado, né, com é bom a gente buscar isso, viver um propósito com resultados, né? Com resultados. E aí, falando ainda sobre o Kairos, né? O Kairos, quando a gente acessa, né, o Kairos, um dos pontos aqui muito importantes nessa questão da mentalização, eu consigo acessar mentalizando, né, me conectando com ele. É a minha mente, tá? É um alinhamento. Eu acredito que é um alinhamento da minha mente com o meu coração, tá? Mente e coração, tá alinhado aqui. Por isso que é muito importante o que eu estou alimentando, né? Aqui dentro do meu coração, porque vai sair daqui. O coração, ele fala, né? Tem uma voz, mas tem tudo a ver com o que eu alimento. Se eu estiver alimentando, né, de coisas, de alimento ruim, aí pode ter problema. Então é importante eu alimentar com coisas boas. Então quando eu alinho minha mente ao meu coração, eu acesso esse tempo e vivo coisas incríveis. No Kairos não tem processo, tá? Então é bom separar. No Kairos não tem processo, ok? O processo é o Cronos. Amém? Então fica com essa palavra, tá? Fica com essa palavra. Uma coisa legal também, a gente está falando sobre tempo. Eu já ouvi falar, né, muita gente dizer sobre a questão de gerir o tempo. Gerir o tempo, gestão de tempo, eu fazer a gestão, ou eu pedir um tempo mais para Deus. O que eu acredito, né, eu aprendi assim, eu tive que desaprender muita coisa para aprender o que eu estou aprendendo agora, tá? Tive que desconstruir muita coisa, né, para colocar outras coisas aqui no lugar. Eu não preciso fazer a gestão do tempo. Sabe o que eu preciso fazer? É dominar esse tempo. É governar sobre ele. Tá? Porque eu tenho o meu tempo. Deus me deu esse tempo. Eu não preciso nem pedir mais tempo para Deus. Eu só preciso governar sobre ele, dominar, né? Então não é fazer gestão. Quem faz a gestão é Deus. É ele quem diz, ó, até aqui.
E aí apagou, acabou, né? Mas eu preciso dominar, eu preciso governar. O tempo, eu tenho um tempo, Deus me deu esse tempo, você também tem um tempo, né? Então eu preciso governar. Domínio. Ontem a palavra também foi sobre governo, né? Então um dos governos que você deve ter, né, sobre a sua vida é sobre o tempo. Governe o tempo, domine o tempo, né? A sua alma, ela tem que dominar o seu corpo e não o contrário, tá? Sua alma governa sobre o corpo, amém? E o espírito ele guia, né? Ele guia. Amém? Fica com essa palavra hoje, que Deus abençoe, né? Tenha uma semana incrível, né? Uma semana vitoriosa, tá? E que você prospere igual a natureza. A natureza não precisa de nada para prosperar, ela mesma já prospera, é natural, né? Então que você prospere de fato, tá? E que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.